condutor? Agora tá aparecendo para mim. Tá aparecendo? Tá. Pronto, você está vendo aí do lado esquerdo uma parte de um fio condutor? Tô. Pronto. Então aqui eu tenho esses portadores de cargas elétricas, né, que são os elétrons, que estão se movimentando de maneira organizada para a direita, certo? Isso não acontece naturalmente. Se a gente pegar um pedaço de um material condutor, a gente vai ter o movimento das cargas elétricas de maneira desordenada. Para que eles se movimentem ordenadamente, é preciso que nas extremidades desse condutor a gente crie uma tensão elétrica, ou uma DDP, diferença de potencial elétrico. Então, quando coloca um fio condutor sob uma tensão elétrica, essas cargas elétricas elas se movimentam de maneira organizada, certo? Então, aqui eu tenho o movimento aqui desordenado dessas cargas elétricas, certo? Enquanto aqui, nessa outra figura, eu tenho um movimento organizado das cargas elétricas. Por quê? Porque as extremidades aí do fio está ligado a uma bateria, que é uma fonte de tensão elétrica, tá bom? Então, esse movimento organizado das cargas elétricas, que são os elétrons livres aí em movimento, nós chamamos de corrente elétrica, tá bom? Então, corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas. Então, se eu tenho um pedaço de um fio condutor e as cargas estiverem se movimentando aleatoriamente, vou colocar umas setas assim só para representar o sentido do movimento. Nesse caso aqui, eu não tenho corrente elétrica. Vai surgir uma corrente elétrica quando nas extremidades desse fio eu submeter a uma tensão elétrica. E aí vai surgir uma corrente elétrica, certo? Então eles começam a se movimentar de maneira organizada, devido a essa diferença de potencial. Então aqui... Professor, posso tirar uma dúvida? Deve. Assim, as cargas, elas vão do negativo, elas vão do positivo para o negativo, não é? O sentido. O sentido, quando a gente estuda na física, existem dois sentidos da corrente, certo? Que é um sentido verdadeiro, um sentido real, e um sentido convencional. Nos livros, você vai ver sempre o sentido convencional, certo? Mas, na realidade, é o oposto. Olha essa figura aqui, ó. Observe essa figura. O sentido do positivo para o negativo é o sentido convencional, porque acreditava-se antigamente que as cargas positivas eram que se moviam, certo? Mas, na verdade, quem se move são as cargas negativas, são os elétrons, né, que se movem. Então, o sentido real é esse aqui, do polo negativo para o polo positivo, tá bom? Então, nos livros você vai continuar vendo o sentido convencional, mas o sentido da corrente é contrário ao convencional, tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada.
certo? Deixa eu salvar aqui. Certo. Vamos lá, vamos continuar a falar de corrente elétrica. Se eu pegar o fio e quero saber uma seção dessa área aqui, desse fio, que vai passar a cargas elétricas, né? Em um certo intervalo de tempo. Então, a quantidade de carga elétrica que atravessa essa seção transversal em um certo intervalo de tempo é a nossa intensidade de corrente elétrica, certo? Intensidade de corrente elétrica, que tem como unidade, sendo a carga Coulomb e o tempo segundo. Então, a unidade de corrente elétrica é Coulomb por segundo. Então, unidade de I é Coulomb por segundo. Só que a gente chama esse Coulomb por segundo de A, esse A de ampere. Então, ampere é a unidade de corrente elétrica, certo? A intensidade da corrente elétrica. Corrente elétrica. Corrente elétrica. O movimento dessa corrente elétrica nós já vimos que depende de uma diferença de potencial. Então, só existe corrente elétrica se houver uma DDP, certo? Então, vou colocar aqui, só existe corrente elétrica se houver uma diferença de potencial elétrico, que a gente vai chamar de V, entre os terminais do fio. Entre os terminais do condutor. Do fio condutor. Certo? Então, a corrente elétrica é um movimento ordenado dessas cargas dos elétrons, dos íons, né, livres, os elétrons livres, devido a DDP, certo? Agora, essa corrente que eu coloquei aqui, ela pode ser expressa em termos de integrais.
I igual a dq, derivada aqui dq dt, né? Já que eu tenho uma variação de carga e uma variação do tempo, vou colocar em derivada dq dt. E se eu fizer isolando a carga, dq é igual a I dt. Se eu integrar esses dois lados aí, a dq igual a I dt, eu terei integral da derivada aqui da letra, é a própria letra, é a carga, né? Certo? Que é igual a I dt, sendo os limites aqui de um tempo inicial até um tempo final. Então aí eu expresso em termos a carga em função de uma soma, né? Porque integral é a soma, né? Então aqui eu determino uma carga total de um condutor. Deixa eu salvar aqui, salvar como. Peraí, deixa eu comentar mais sobre isso aqui. Lembrando de física 3A, né? Vou colocar aqui, lembrar que essa quantidade de carga, a variação de carga elétrica, ela é dada pelo produto de N vezes E, a quantização de carga elétrica. Quantidade de carga elétrica, número de elétrons que o corpo perdeu ou recebeu, e é a carga elétrica elementar, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Aqui geralmente aparece mais ou menos, porque o próton positivo, elétron negativo. Tá bom? Deixa eu salvar aqui novamente. Alguma dúvida até aí, Tamires? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Se eu estiver indo devagar, avise. Se eu estiver indo muito rápido, também avise. Tá bom, obrigada. Vamos lá. Se ao invés de a gente determinar a quantidade total de corrente em um condutor, e ao invés disso a gente quiser determinar a densidade de corrente em uma parte do condutor, essa densidade de corrente que nós vamos chamar de J, densidade de corrente, ela é dada por I, intensidade de corrente elétrica, é igual a integral de J dA. Ou seja, se eu tiver um fio condutor, certo? E quero pegar apenas um pedaço desse fio condutor para analisar a densidade de corrente, então eu tenho aqui um pedaço bem pequeno, infinitesimal,
é uma área bem pequena, e aí o produto dessa densidade pela área nos dá a intensidade de corrente elétrica. Se a corrente for uniforme, e paralelo à área, vou colocar a expressão, se for uniforme e paralelo a dA, nós temos que J também será uniforme e será paralelo a dA. Logo, eu posso dizer que I é igual a J vezes A. Ou seja, tirei aí a integral, certo? Então, J, isola no J, né? Vou passar para cá, vai passar dividindo, vai ficar I sobre A. I sobre A é a nossa densidade de corrente, certo? Lembrando, unidade de corrente, Coulomb por segundo, que nós já vimos que é o ampere, esse aqui de ampere. E aqui é área, aqui não é unidade, né? Aqui é uma grandeza, a área que tem como unidade metro quadrado. Então, a unidade da nossa densidade é ampere por metro quadrado, certo? Razão por metro quadrado. Deixa eu só... unidade. O que mais sobre corrente elétrica? Lei dos nós. Vou colocar a lei do nó. Imagine que eu tenha 3 fios conectados. Os fios são essas linhas azuis, certo? Eles estão conectados nesse ponto aqui. Quando eu tenho uma conexão de 3 fios ou mais, esse ponto aqui é chamado de nó. Então aqui eu tenho um nó, certo? E em cada fio eu tenho as correntes. Tenho aqui uma corrente elétrica que eu vou chamar de I1. Tenho aqui outra corrente elétrica que eu vou chamar de I2. E tenho aqui outra corrente elétrica que eu vou chamar de I3, certo? O que é que diz a lei dos nós? A lei do nó diz que a soma, deixa eu melhorar aqui, a soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que deixam o nó. Então, se a gente observar essa figura, eu sei que aqui é o nó, observe o sentido da corrente. Eu tenho essa corrente I1
que está chegando no nó. E a corrente I2 e I3 está deixando ou saindo do nó. Então, aplicando a lei dos nós, eu tenho que I1 é a única corrente que está chegando no nó, é igual à soma das correntes que saem do nó. I2 mais I3. I2 mais I3. Se eu tiver... eu tenho aqui uma figura para a gente analisar, deixa eu ver. Essa daqui que parece mais simples. Vamos lá. Deixa eu dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V. Pronto. Observe essa figura agora. Eu tenho as correntes aqui, I1, 1,5 e 2 amperes, certo? Aqui está o sentido delas. Aqui não é um nó, certo? Porque aqui é um fio só, aqui é um fio só, tá bom? Aqui também não é um nó, aqui é o mesmo fio. Então essa corrente I1 está percorrendo esse fio aqui, ó. Tá bom? Então não é um nó. Onde é que está os nós? Ó, eu tenho aqui um nó e tenho aqui outro nó. Então uma conexão de 1, 2, 3 fios. 1, 2, 3 fios. Conectou 3 fios, nós temos um nó, tá bom? Então, vamos determinar quanto equivale essa corrente desconhecida aqui, I1, certo? Você pode escolher o nó de cima, que eu chamei de A, ou o nó de baixo, que eu estou chamando de B. Escolha aí qual é que você quer analisar, A ou B. A ou B? Não entendi? Escolha o nó A ou nó B? Nó A. Pronto, o nó A. Vamos analisar. Observe que essa corrente de 2 amperes está chegando em A, enquanto 1,5 está saindo de A e I1 também saiu de A, certo? Então, a corrente que chega, 2, é igual à soma da corrente que sai, 1,5 mais I1, certo? Então, a corrente que chega é igual à soma das correntes que saem. Dúvidas? Não. Então, agora é só fazer a continha, né? 1,5 vai passar para a esquerda, vai ficar 2 menos 1,5, dá 0,5. Então, a corrente I1 é igual a 0,5 ampere. 0,5 ampere. Essa é uma das leis das malhas. Essa é a lei dos nós. E no nó B, como é que ficaria? Eu tentei ver aqui, mas... Vamos lá. Tem que dar a mesma resposta, não pode dar diferente. Vamos lá. Nó B. Nó B. Quais são as correntes que está chegando em B? 1,5 e então I1 mais 1,5. Eu não consegui enxergar isso. Eu estava pensando que o 2 ia por fora, não. E
2 sai. O 2 ele sai, ó. Tá saindo, certo? Ficou fácil agora de perceber? Sim, agora entendi. Então, I1 mais 1,5 igual a 2. 2 menos 1,5, 0,5. Então, qualquer nó que você pegue, a resposta tem que ser exatamente a mesma. Deixa eu salvar aqui. Vamos continuar, vamos seguir. Eu acho que tem outra questão aqui. Essa. Vamos resolver essa aqui. Vamos primeiro colocar os nós. A conexão de 3 ou mais fios. Ó, eu tenho aqui um nó. Aqui eu tenho outro nó. Fio, 2 fios, 3 fios. Outro nó e outro nó. Eu vou melhorar isso aqui porque está muito no meio. Mais para cá. Vamos analisar primeiro vamos analisar esse nó A. Como é que ficaríamos aqui com esse nó A? A corrente que chega, I1. Então, nó A. Corrente que chega, I1, é igual à soma das correntes que deixam. I2 está deixando e 0,7 está deixando. I2 mais 0,7. Observe que esse I1 que está aqui, ó, ele está sendo percorrido por isso tudo. Então, esse I5 é o mesmo que I1, que vale 1 ampere, ó, certo? Então, I1 é igual a I5, que vale 1 ampere. Está nesse trecho aqui, ó. Isso tudo é a mesma corrente, certo? Então, se I1 vale 1, I2 vai valer 0,3, né? I2 é 1 menos 0,7. (0,3 ampere). Dúvidas? Não. Entendi. Entendeu, né? Então achamos em um. Vamos para outro nó. Para ver o que dá para a gente achar. Vamos para aqui, eu sei que é 0,7 e 3. Eu não sei, não sabemos. Vou chamar aqui de nó B. Vamos para o nó B. Nó B. Corrente que chega em B, 0,7. Corrente que sai de B, e 3 e 0,4. E 3 mais 0,4. Então, I3 é igual a 0,7 menos 0,4.
Passa 0,4 para cá, fica negativo. 0,7 menos 0,4, 0,3. 0,3 ampere. Agora vamos escolher outro nó. I2 nós já sabemos que vale a 0,3, calculamos. I3 nós sabemos que vale também. Vamos achar I4, então vamos chamar aqui de nó C. Nó C. Nó C. Então, corrente que chega em C, I2 está chegando em C, I3 está chegando em C. Então, I2 mais I3 é igual, corrente que deixa C é o I4. Então, I2 vale 0,3, I3 também vale 0,3. Então, a corrente I4, 0,6 ampere. E por último, só para a gente confirmar tudo aí que nós fizemos, o nó D, né? O nó D, corrente que chega 0,4 e I4, 0,4 mais I4 tem que ser igual à corrente que sai, que é I5, que nós sabemos I5 é 1 ampere. Então, 0,4 mais I4, que foi 0,6, confirmamos que I5 realmente é 1 ampere. I5, 1 ampere, como tem aqui, né? Perguntas, dúvidas, Tamires? Eu lembro quando eu fiz a XF2 que se o valor da corrente desse negativo, é nesse caso que aí seria o sentido contrário, não? Inverte o sentido, perfeito. Perfeito. Aí a gente vai... Se eu achasse, vamos botar que eu achasse o I2 menos 0,3 ampere. Aí inverter apenas, o valor é o mesmo, só ia inverter o sentido da corrente. Se está para baixo, ser para cima. Da corrente. Só inverte o sentido da corrente. A gente vai ver isso nos circuitos elétricos. Quando chegar em circuito elétrico, a lei das malhas, a gente vê. Você já fez a parte dessa matéria, foi? Não, em CF2 a gente vê essa parte de lei dos nós. É porque em CF2 é tipo um início. Aí que a gente vai ver agora, né? Em física 3. É uma introdução, ciências físicas, né? Isso. Perfeito. Opa, girou aqui tudo. Vamos lá. Então vamos ver o que nós vimos até agora, tá bom? A corrente elétrica, corrente derivada da carga com relação ao tempo, e usando o integral, deixa eu passar dt para cá, dq é igual a I dt, ele integrou de 0 a t, mas a gente vai depender do tempo, né? Para o tempo inicial, 0, pode não ser 0. Aqui, movimento desordenado das cargas elétricas, e aqui o movimento ordenado, que nós chamamos esse movimento organizado de corrente elétrica, certo? Aqui eu tenho um fio condutor em equilíbrio eletrostático, por isso não tem movimento ordenado, né? Aqui o campo elétrico ele é nulo,
colocando a bateria, surge um campo elétrico, certo? E a tensão faz surgir o movimento ordenado, que nós chamamos de corrente elétrica. Vimos também a lei dos nós, né? Lei do nó. Então, a corrente que chega no nó é igual a soma das correntes que deixam o nó, certo? Então, aqui I0 é igual a I1 mais I2, tanto nessa figura como nessa figura. I0 está chegando no nó, I1 e I2 está deixando o nó. Aqui, observe que não é um nó, está passando o fio, né, por cima desse fio aqui, certo? Então, a soma total das correntes que entram em um ponto, que é o nó de um circuito, é igual à soma das correntes que saem do mesmo ponto do circuito, do mesmo nó do circuito. Essa figura aqui é do material de vocês, para a gente saber qual a relação. Ele já colocou aqui o nó A, qual a relação? I2 é igual a I3 mais I4, certo? No nó B, I4 é igual a I5 mais I6, e aí sucessivamente em cada um desses nós, certo? Que vimos aqui nessa expressão e nessa outra, né? Calculamos aí as correntes nessa e nessa. Vimos ainda o sentido da corrente. Observe, Halliday disse aqui, a seta da corrente é desenhada no sentido em que portadores de cargas positivas se moveriam. Os portadores de cargas se moveriam. Isso por quê? Porque a gente sabe hoje que eles não se movem, o que se move são as cargas negativas. Porém, as setas são colocadas no sentido das cargas se elas se movessem, certo? Mesmo que os portadores sejam negativos e se movam em sentido oposto ao positivo. Então, você vai ver nos livros sempre no sentido convencional, certo? Vimos ainda a densidade de corrente elétrica, né, em função da integral. Se a corrente for uniforme paralelo à área, nós temos que a densidade também é paralela à área, e aí tiramos da integral, I é igual a J vezes A, que vai resultar em J igual a I sobre A. Observe essa figura, que eu tenho aqui, a densidade de corrente, representada por linhas de corrente. Quanto mais espaçadas tiverem essas linhas de corrente, né, menor densidade de corrente elétrica, menor o J, certo? Quanto mais próximas tiverem essas linhas de corrente, maior é a densidade de corrente elétrica, ou seja, maior o J, certo? Ou seja, são inversamente proporcionais. Quanto menos espaçadas, maior a densidade de corrente. Quanto mais espaçadas ou mais distanciadas, menor a densidade de corrente. Vamos analisar essa questão aqui do material. Densidade de corrente em um fio cilíndrico. Densidade de corrente em um fio cilíndrico. Tamires, quando chegar uma hora de transmissão, o Google Meet ele é inteligente, ele está derrubando aí a nossa conexão, certo? Então, caso caia, já sabe que eu vou enviar outro link para a gente voltar, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, temos aí que a densidade de corrente em um fio cilíndrico de raio R é uniforme em uma seção reta transversal e tem intensidade J. Então, a densidade raio R, tem raio R
ele é uniforme, que vai facilitar a nossa conta, porque aí já não tem integral, e tem intensidade J. Qual é o valor da corrente total que passa pelo fio? Qual é o valor da corrente total, na letra A, que passa pelo fio? Bem, se a gente lembrar, é um cilíndrico, né? Um cilindro. Cilindro. A face do cilindro ela é circular, né? Então nós temos uma área que é πr ao quadrado. Πr ao quadrado. Se a gente colocar a densidade linear é a razão entre a corrente e a área, só que ele quer a área, né? Ou melhor, ele quer a corrente. Então, e a corrente é a densidade da corrente vezes a área. Então, substituindo a densidade da corrente, a área sendo πr ao quadrado. Então, achamos aí a corrente. E na letra B, vamos lá ver o que é que ele quer na letra B. Ele quer qual é a intensidade da corrente que passa em uma porção externa do fio, compreendida entre as distâncias radiais R sobre 2 e R. Qual a intensidade da corrente que passa por uma porção do fio e não a corrente total. Então, não precisamos novamente usar integral. Então, se eu tenho aqui o fio condutor, ele é de forma cilíndrica, né? Observando aí na sua face, eu vou colocar aqui um outro cilindro coaxial, concêntrico, né? Eu tenho, ele disse que tem um raio R sobre 2 e R, então eu tenho aqui um raio e aqui outro raio. Esse raio maior é R e esse raio menor é a metade de R. Então, ele quer saber quanto é a corrente que passa externamente, compreendendo essas distâncias. Então, seria uma corrente que passa por aqui, ó, certo? Maior que R2 e menor do que R, certo? Como ele quer só uma parte dessa corrente, ele diz aqui, corrente que passa por uma porção, né? Ele só quer uma porção, ele não quer toda esse raio, ele só quer uma porção, então a gente não precisa usar integrais, certo? Se fosse todo, precisaria achar um pedaço desse e somar todo ele, que é através de integrais, né? Então, como é que eu acho isso aqui? A nossa área, que eu vou chamar de a linha, esse pedaço aqui vai ser πr ao quadrado, que é essa área do raio, menos πr sobre 2 ao quadrado, que é desse raio menor aqui, certo? Então, a linha é uma área menos a outra área, certo?
a área maior menos a área menor. Então, nós temos que πr ao quadrado menos πr ao quadrado sobre r ao quadrado sobre 2 ao quadrado, 4. Fazendo a continha aqui, eu tenho 4 vezes πr ao quadrado menos πr ao quadrado, ou seja, 4 menos 1 dá 3 πr ao quadrado sobre 4. Então, ele quer a área nesse pedaço aí, certo? Melhor, a corrente nesse pedaço de área. Então, quem é a corrente? Nós já vimos que dá JA. Ó, I é igual a JA. I é igual a J vezes A. No nosso caso será a linha. Então, I vai ser igual a J vezes 3/4 de πr ao quadrado. Só melhorando aqui. Temos 3/4 aqui para frente. 3/4 de J πr ao quadrado. Dúvidas? Não. Tranquilo, né? Deixa eu salvar como aqui. Salvar. Vamos lá. Antes de falarmos de velocidade de deriva, vamos... Está muito pequena para você desse tamanho aí? Quer que eu aumente mais? Dá para ler? Dá para ler. Mas deixa eu melhorar. Dá para melhorar. Certo. Você vai precisar de velocidade de deriva. Não. Ele diz que a densidade de corrente em um fio cilíndrico de raio 2 milímetros é uniforme ao longo de uma seção reta do fio igual a 2 vezes 10 elevado a 5 ampere por metro quadrado. Então, a densidade. Qual é a corrente na parte externa do fio entre as distâncias R sobre 2 e R? É o que nós fizemos há pouco, certo? Só que agora ele deu os valores de R e de J, tá bom? Então a gente vai pegar a expressão e só substituir. Então, o fio cilíndrico ele é uniforme, o que facilita, de raio 2 milímetros. Raio 2 milímetros, né? Ele é uniforme, essa densidade. Ele diz que a densidade da corrente é 2 vezes 10 a 5. 2 vezes 10 a 5 ampere por metro quadrado. Ampere por metro quadrado. Então, qual é a corrente na parte externa? Na letra A, qual é a corrente na parte externa? Entre R sobre 2 e R. O que é que nós vamos fazer? Vamos copiar o que nós já fizemos na questão anterior. Nós calculamos essa corrente entre um e outro, deu 3/4 de J πr ao quadrado. Então, vamos colocar aqui. Corrente é igual a 3/4
J pi r ao quadrado. E é só substituir 3/4. A densidade da corrente é 2 vezes 10 a 5. Π é 3,14. E o raio é 2 milímetros. Vamos dividir por 1000 para transformá-lo em metro. É a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Porque dividir por 1000, 1000 é 10 elevado a 3, passa para cima, 10 a menos 3. Então 10 elevado a menos 3 ao quadrado. Tá com um calculador aí para fazer essa conta? Tá no celular. Mas não é 2 vezes 10 a menos 3? Isso. Ah, faltou 2, né? Vezes 10 a menos 3. Só queria usar 10 a menos 3, já pensou? Aí não pode. Tinha colocado só 10 a menos 3, ó. Ia dar. Então, eu acho que dá para fazer essa conta sem calculadora. 2 ao quadrado, 4, né? Cancelei com esse 4 aqui de baixo, certo? 2 ao quadrado, 4. Com 4 foi embora. Sobrou quem? Sobrou 3 vezes 2, 6, vezes 3,14, 3,14, vezes 10 elevado a 5, vezes 10 elevado a 5, e aqui vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6. Atenção, aqui não é menos 3 elevado a 2, aqui é menos 3 vezes 2, tá bom? Então, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Expoente com expoente multiplica. Se a gente usar menos 3 ao quadrado, daria 9 positivo. Não é o caso. Então, I é igual a 6 vezes 3,14, 6 vezes 4, 24, sobra 2, 6 vezes 1, 6 e 2, 8. 6 vezes 3, 18. Tem aqui a vírgula, então 1,884 vezes 10 elevado a 5 menos 6 dá menos 1, né? Certo? Eu fiz aqui na calculadora, deu 18,84. Você está certa, 18,84, porque 6 vezes 3 é 18. Eu contei só aqui, era 1, 2, 1, 2. Então, isso aí é a mesma coisa que 1,884 ampere. Por que 1,8? Porque aqui é 10 a menos 1, desloca a vírgula para a esquerda, né? Esquerda. Perfeito. Então, 1,84 ampere. Deixa eu salvar aqui. Perguntas? Vamos para a letra B agora. Para saber o que é que ele quer nessa letra B. Suponha que em vez de ser uniforme, aí já ferrou, né? Não é uniforme, vamos usar integral, certo? A densidade de corrente varia com a distância radial R. Distância radial R é o raio, né? De acordo com a equação J igual a R ao quadrado, em que A é 3 vezes 10 elevado a 11 ampere por metro a quarta. E R está em metro. Nesse caso, qual é a corrente na mesma parte do fio? Na mesma parte do fio, ou seja, entre R2 e R. Certo? Então, vamos extrair os dados. Então, ele quer a corrente novamente. Certo? Não é uniforme. Não é uniforme.
transforme o nosso J deixa eu liberar aqui espaço. Ele diz que J é igual a R ao quadrado. A R ao quadrado. E ele deu o valor desse A como sendo 3 vezes 10 a 11. 3 vezes 10 a 11 de unidade ampere por metro elevado a 4. Vamos ter que fazer aí umas continhas. Vamos lá, deixa eu colocar mais para cá. Deixa eu diminuir o tamanho. Pronto. Ok, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Observe. A nossa corrente I, deixa eu separar aqui. Nossa corrente I é igual à integral de JdA. Nós vimos lá na parte teórica, né? I é igual a JdA. Isso quer dizer que eu tenho um elemento aqui de área, certo? Um elemento de área. Como é que a gente vai pegar essa área? Lembrando, a área é igual a πr ao quadrado, certo? Quero saber dA, derivada dele. Quem é a derivada dele? dA em função do raio a 2 πr dr. Ok? Então, derivei em função de R, do raio. 2 vai passar para cá multiplicando, subtrai uma unidade, 2 menos 1. Não é isso a derivada? Concorda? Isso. Pronto. Então, agora a gente vai substituir. Vamos substituir. J, ele disse que é A vezes R ao quadrado. A vezes R ao quadrado. Esse é o valor de J. E vimos que dA, quem é dA? dA é 2πr dr. 2πr dr. Esse é dA, tá bom? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar do sinal de integração o que é constante, 2π e A, certo? 2π A, e aí vai ficar R ao quadrado vezes R ao cubo dr, tá bom? Então, I é igual a 2π vezes A. Eu tenho R ao cubo dr, né? Então, o que é que eu faço? A integral é o contrário da derivada. Então, se na derivada eu subtrair uma unidade, na integral eu vou somar uma unidade. Somei e repito no denominador essa soma. 3 mais 1, certo? Só que está faltando uma coisa, os limites de integração. Quais são os limites dessa integração? Nós vimos que vai de R sobre 2 até R, porque ele diz que é a parte externa, R sobre 2R. Então, ele quer esse pedaço aqui entre R sobre 2 e R. Tá bom? Então, coloquei aqui os limites de R sobre 2 e R. Então, vou colocar aqui R sobre 2 e R são os nossos
limites aí da integral, certo? Então, eu tenho 2πa. Se quiser, a gente pode substituir π 3,14 e o a que ele deu, 3 de 10 a 11. Mas vamos fazer aqui como é que vai ficar. Aqui é 3 mais 1, 4. 4 eu posso já botar aqui fora. Aqui vai ficar Rzinho a quarta de R sobre 2 a R, certo? Então, vou substituir o Rzão agora. 2πa sobre 4. Onde tiver Rzinho, eu vou substituir por Rzão, só tem uma vez, então vai ficar R sobre 4. Aqui é uma diferença, menos R sobre 2 aqui no Rzinho. R sobre 2 elevado a 4. Elevado a 4. Alguma dúvida até aí? Não, entendi. Obrigada. Então vamos seguir. I é igual, vou simplificar aqui o 2 e o 4, tá bom? Se a gente simplificar, vai sobrar 2 embaixo. Então, nós temos que π vezes a sobre 2, π vezes a sobre 2, e temos R elevado a 4 menos R elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 16, 32, né? Não, 16, né? Isso. 16, eu já queria multiplicar outro 2, né? Aqui dentro do parênteses, vamos fazer a conta só com o que está dentro do parênteses para ver como é que fica. Aqui eu tenho 16, 16 vezes 1, 16, 16 menos 1, 15. Então, 15 sobre 16, R elevado a 4, que é πa R a quarta vezes 15. Deixa eu melhorar isso aqui que não ficou legal. Então, I igual a 15 dividido por 2 vezes 16, 32, né? Então, 15 π a R ao quarta sobre 32. Vamos substituir os valores agora. 15 π 3,14. O Azinho, ele disse que é 3 vezes 10 a 11. 3 vezes 10 a 11. O raio, cadê o raio? 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 não vai dar, deixa eu diminuir o tamanho aqui. Agora dá 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, né? Ao quadrado não, a quarta potência. Isso tudo aqui dividido por 32. E aí? Só falta essa continha. Deixa eu ver se... Pra mim deu um número quebrado. Deu quanto aí? Você lembra? Deu quanto aí? E aí, achou? Deu 7,065. 7,065. 7,065, 7,1, né? Vamos arredondar.
aproximadamente 7,1 amperes. Então, ok? Essa foi mais complicadazinha, né? Foi mais trabalhosazinha porque tivemos que usar a integral, né? Vamos lá, paramos na questão, não foi? Foi, então, nessa questão. Aí, como vai partir para outro assunto, vamos falar de velocidade de deriva agora. Nós pulamos. Pronto. Aí nós temos velocidade de deriva. O que é a velocidade de deriva? Quando eu não tenho movimento ordenado de cargas, eles estão em movimento em todas as direções, certo? E depois eu colocar uma tensão elétrica para que eles tenham um movimento ordenado, eu tenho algumas cargas que ainda vai derivar em um movimento que não é nesse movimento ordenado. E aí a gente chama esse movimento aí de velocidade de deriva, certo? O sentido positivo aqui dessa corrente do movimento de cargas positivas está no mesmo sentido do campo elétrico, certo? Então, a quantidade de carga desse pedaço aqui, certo? É dado por N vezes A, vezes L, vezes E. Esse é a carga elementar, L é o tamanho do fio, A é a área e aqui o número de cargas. Se o portador de carga for positiva, a densidade e a velocidade têm o mesmo sentido. Se o portador de carga for negativo, a densidade e a velocidade têm sentidos opostos. Essa velocidade de deriva, a gente lembra pela corrente é igual a N vezes A vezes E vezes VD, velocidade de deriva. Isolando V, então eu tenho NAE, vou colocar NAE para esse lado, e I dividido por A é J, certo? Deixa eu colocar aqui no nosso sistema, então, velocidade de deriva, isolando a corrente, eu tenho INAV, eu lembro assim, INAV, sendo esse V a velocidade de deriva, isolando a velocidade de deriva, eu tenho I, então NAE, em que esse pedaço aqui, I dividido por A, esse pedaço, é a nossa densidade de corrente, que é o J, né? Então, J, N vezes E, certo? Aqui, J sobre NE. J sobre NE, certo? Em forma vetorial, ele isolou, a gente isola o J, né? Igual a NE VD, certo? Aqui a velocidade de deriva em função da corrente e em função da densidade da corrente, certo? Ok, deixa eu salvar aqui. O Google não derrubou a nossa reunião, que bom. Tá bonzinho ele hoje. Eu acho que ele derruba quando tem muita gente. É? Eu tive uma reunião do Polo,
de estágio essa semana e caiu. Eles encerraram, tinha muita gente. Muita gente, é verdade. É verdade que já aconteceu outra vez que não caiu. E quando é a turma 2A e 2B que tem mais gente, ele derruba. É verdade. Aqui, ó. Vamos lá. Então, velocidade deriva. Isso aqui nós já vimos. Certo. Fizemos essa questão. Aqui a explicação aí dessa questão do R sobre S sobre 2, que a gente pegou só na letra A um pedaço, né? Olha aqui, a DR, aqui a espessura. Depois você vai pegar no material do PDF e vai dar uma olhada. E agora resistência. Para a gente finalizar nossa aula, a resistência. Resistência, ele é uma característica de cada material. Se eu pegar uma tensão elétrica e pegar pedaços de cobre, por exemplo, medir a tensão elétrica dele, e outro material, ferro, e colocar uma tensão sobre ele, a gente vai ver que vai ter uma diferença entre esses materiais. Essa diferença se dá devido à resistência de cada material, certo? Então, o que é resistência? Pelo próprio nome diz, resistência que resiste. Resiste a quê? Resiste à passagem de corrente elétrica, certo? Se a gente pegar essa expressão que está aí, R igual a V sobre I, né, V é a diferença do potencial, I é a corrente, R é a resistência, e colocar I igual a V sobre R, observe que quanto maior a resistência, menor será a passagem de corrente elétrica. Então, a resistência oferece, né, oposição à passagem de corrente elétrica, certo? Quanto maior a resistência, menor a passagem de corrente elétrica. Quanto menor a resistência, maior será a passagem de corrente elétrica, certo? A unidade de resistência, a unidade de tensão é o volt, e a unidade de corrente é o ampere. Então, a unidade de R será volt por ampere. Volt por ampere, que nós chamamos de ohm. Ohm, certo? Essa ferradura de cavalo aqui, né? Que é ômega, mas a resistividade a resistência é ohm. Falei resistividade é outra grandeza importante, mas aqui ela é resistência, né? Resistência, unidade, ferradura de cavalo, ohm. Então, o que é essa resistividade que eu falei? A resistividade ele é característico da natureza do material. Para o ferro eu tenho uma resistividade, para o cobre eu tenho outra resistividade, certo? Essa resistividade é a razão entre o campo elétrico e a densidade de corrente elétrica. É a definição aí de resistividade, que é característico de cada material, certo? Se a gente isolar então o campo elétrico é a resistividade vezes a densidade de corrente, certo? O inverso dessa resistividade nós chamamos de condutividade do material, certo? Então, o inverso da resistividade
1 sobre ρ, essa letra aqui é ρ, né? 1 sobre ρ nos dá condutividade, certo? Se a gente pegar, isolar ρ, vai ficar 1 sobre o sigma, e jogar aqui 1 sobre sigma, vai ficar sigma vezes E. Sigma vezes E é igual a densidade de corrente elétrica, certo? É só um jogo aí matemático simples. E o mais importante disso tudo é o cálculo aí da nossa resistência com a resistividade. Então, a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento do fio condutor dividido pela área. Então vou colocar aqui, resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Observe que se eu pegar R, L passar para o outro lado, vai ficar R sobre L igual a ρ sobre A. Isso quer dizer que, como eles estão dividindo, dividir quer dizer que R e L são diretamente proporcionais, certo? R é proporcional ou diretamente proporcional a L. Isso quer dizer o quê? Quanto maior o nosso comprimento do fio, maior a resistência dele. Se a resistência é inverso da corrente, isso quer dizer que menor será a passagem de corrente, certo? Então, comprimento grande passa menos corrente. Quanto menor o comprimento do fio, menor será a resistência, maior será a passagem de corrente elétrica, certo? Vamos agora, a partir dessa expressão, né, a colocar A para o outro lado. Eu tenho R vezes A igual a ρ vezes L, né? R vezes A igual a ρ vezes L. Observe que agora eu tenho que A está multiplicando R, certo? Se quando está dividindo é diretamente proporcional, quando está multiplicando eles são inversamente proporcionais. Ou seja, quando a área aumenta, a resistência diminui. Se a resistência diminui, vai passar mais corrente elétrica. É só você imaginar aí uma mangueira fluindo água. Imagine uma mangueira, né, fluindo água por essa mangueira. Se eu aumento o diâmetro, aumentando a área dessa mangueira, né, vai passar mais água. Imagine que a água é a corrente elétrica. Então vai passar mais corrente elétrica. Passando mais corrente elétrica, por quê? Porque a resistência é menor, certo? Agora, se eu diminuo a área, então para uma área menor, eu diminuo a área da mangueira, vai aumentar a resistência, diminuindo a passagem da corrente elétrica, certo? A passagem da corrente elétrica. Ok? Dúvidas? Uma dúvida, assim, esses resistores, vamos dizer que tem um resistor de 20 ohms e outro de 10. De ohm. Aí quer dizer... Para mim você falava a corrente, certo? Resistor de 20 ohms. Isso, e um de 10. E um de 10. Que eu nunca entendi muito bem como é que funcionava esses resistores. Certo. Aí você quer saber o que exatamente? Se eu uso o
um resistor de 20, quer dizer que ele vai passar menos corrente usando ele do que se usar o de 10. Perfeitamente. Perfeitamente. Perfeito. Por quê? Olha o nome. Resistor vem de resistência. Resistência a quem? A corrente elétrica. Quanto maior a resistência, menor a passagem de corrente elétrica. Perfeito. Entendi. Entendi, obrigada. Por nada. Vamos seguir aqui. Aqui eu tenho a corrente está relacionada à diferença de potencial. Então, I, a corrente está relacionada à diferença de potencial. A resistência está relacionada ao comprimento. E a área do fio, né? Aqui a resistência relacionada ao comprimento e a área do fio. A resistividade, ela é constante para faixas pequenas de temperatura. Se houver muita variação de temperatura, essa resistividade ela varia com a temperatura, assim como a maioria das grandezas físicas, né? Então a resistividade ela varia com a temperatura, através dessa expressão aqui que nos lembra a dilatação, né? A dilatação do material. Então a variação da resistividade é igual à resistividade inicial, mas esse alfa aqui é um coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Aqui é um gráfico que no eixo Y tem a resistividade e no eixo X a temperatura em Kelvin. Eu tenho um ponto aqui da temperatura que é 293 Kelvin e a resistividade nesse ponto aí é 1,69 vezes a menos 8 ohm vezes metro. A resistividade, ohm vezes metro. A resistência é só ohm. Certo? E aí, mais uma questão, certo? Sobre resistividade, resistência. Essa 1 a gente não fez, essa 14 também, nem 17. A gente vai encerrar por aqui e essas outras questões eu vejo se faço um vídeo e envio para vocês, tá bom? Se não fizer em vídeo, a gente na próxima aula faz ela. Ok? Tá bom, obrigada.